Boa tarde, Santa Catarina. E aí, tudo bem? Começamos 2013 com o pé direito, não é verdade? Se você quer rever as entrevistas anteriores, caso você queira mandar pergunta para os nossos convidados, acesse o site saudeinfoco.med.br. Ali você vai poder fazer as duas coisas. Eu quero agradecer, antes de tudo, o carinho de todo mundo que tem assistido o programa, as abordagens que nós temos recebido. Hoje o nosso tema é muito importante e já é um tema recorrente, só que de um outro ângulo, de outro ponto de vista. Nós vamos falar de novo sobre obesidade. Só que dessa vez, quando nada mais funciona. Ora, a pessoa já tentou dieta, já fez várias dietas diferentes, já tentou exercício físico, já fez academia e nada dá certo. Aí só sobrou a cirurgia. Engano seu, nós temos outras soluções. Quem vai falar sobre o tema hoje pra gente é o Dr. Paulo Marcelo Mafra de Joinville. Ele é gastroenterologista e endoscopista. É uma pessoa de alto renome e altamente preparada para abordar o tema. Fique ligado, eu volto em alguns segundos. Programa Saúde em Foco com Dr. Deviene. Oferecimento Óticas Via Visão, breve em Santa Catarina. Olá, nosso assunto de hoje é o ceratocone. Essa doença da córnea que acomete o jovem leva à perda de visão se não tratada adequadamente. Ele deforma a córnea, que é a tampinha transparente dos olhos. O tratamento do ceratocone se dá através do implante de anel corneano ou do crosslink. Até o próximo encontro. E é isso aí, gente. Vamos começar então a nossa entrevista. Antes, a notícia. Vamos falar um pouquinho sobre refrigerantes e saúde bucal. Bem, por que refrigerante dá cárie, né? Tanta gente acha que realmente dá cárie. Os refrigerantes, eles têm propriedades... O açúcar, que presente nos refrigerantes, tem propriedades ácidas. E todo alimento que tem propriedade ácida, e ainda, pior ainda, no caso dos refrigerantes, os subprodutos são ácidos também, causam desmielinização dos dentes. Bem, dependendo da quantidade e da frequência com que a pessoa venha ingerir os refrigerantes, pode haver perda subtotal ou total da mielina nos dentes, do esmalte dos dentes também. Por consequência, vai haver perda de boa parte da dentição ao passar do tempo, isso em especial associado ao bruxismo. O bruxismo é a pessoa que tem mania de ranger os dentes à noite, dormindo. E com a escovação inadequada, pior ainda mais. Então eu vou tomar refrigerante diet, que não vai fazer mal. Mentira! O refrigerante diet também tem propriedades ácidas, apesar de não ter o açúcar em sua composição. Também os subprodutos ácidos vão fazer com que incida maior número de pessoas com cárie. E hoje nós vamos, como eu havia anunciado, falar com o Dr. Paulo Marcelo Mafra. Ele é gastroenterologista e endoscopista na cidade de Joinville. Boa tarde, Paulo. Seja bem-vindo ao Saúde em Foco. Obrigado pelo convite. Muito bem. Nós vamos falar de um assunto que não é à toa, é um assunto recorrente, e que nós já abordamos uma vez aqui no programa e já citamos outras vezes a importância, que é a obesidade, né? A pessoa, quando está obesa, não consegue emagrecer. Quais são as minhas outras alternativas? E o Paulo Mafra, com grande propriedade, grande especialista que é da área, vai falar para a gente quais são essas alternativas para a pessoa que é o obeso mórbido ou aquele que não consegue emagrecer de jeito nenhum. Paulo. A obesidade realmente é um problema mundial de saúde e a tendência hoje em dia no mundo inteiro é de aumento de peso, né? Então, alguns trabalhos americanos falam em torno de 1 em cada 4 americanos já é obeso hoje em dia, né? E o problema da obesidade é que junto com esse ganho de peso aparecem algumas doenças associadas, né? Então, a hipertensão é mais frequente, o diabetes mellitus, a intolerância à glicose, a apneia do sono, e essas doenças aumentam então o risco de doença cardiovascular, enfim. E a maneira de a gente tentar prevenir isso é o controle do peso, né? A gente define obesidade, a gente usa alguns critérios, um deles é o de índice de massa corpórea, o tal do IMC,
que todo mundo fala, né? Esse IMC, para a gente entender um pouquinho, você pega o seu peso em quilo, né? Então, 80 quilos, ok. Pega a sua altura em metros, 1,70 m, então é 1,7. Então multiplica 1,7 ao quadrado, 1,7 vezes 1,7, pega o seu peso e divide por isso, né? Esse número que vai sobrar, a gente vai então avaliar dentro de uma tabela se você está com um peso normal para a sua altura, se você está com sobrepeso, se você está obeso leve, enfim, moderado. A grosso modo, então, um IMC em torno de 20 a 25 seria a faixa normal para a população, né? Um peso normal. Entre 25 e 30 você teria um grau de sobrepeso. De 30 a 35 uma obesidade leve, 35 a 40 uma obesidade moderada, acima de 40 uma obesidade mais importante e acima de 50 de IMC o superobeso, né? Esse é e aí dentro dessas faixas que a gente vai tentar atuar e vai tentar oferecer o tipo melhor de tratamento para cada caso. Então você pega, o telespectador pega a altura, multiplica 2 vezes a altura ao quadrado, aí pega o peso, divide pela altura. O IMC resultante é aquele que a pessoa deve ou não se preocupar. Então acima de 30 é a pessoa que está obesa, acima de 50 é o superobeso, é aquele que precisa de ajuda especial, né? Perfeito. Paulo, então fala pra gente aí, a pessoa que não consegue emagrecer de jeito nenhum com dieta. Não se inventou ainda aquela pílulazinha mágica que a gente tome e possa comer e beber de tudo e não engordar. Infelizmente, ou felizmente, a gente tem que mudar nosso hábito de vida, tem que mudar nosso comportamento, né? Os pilares do tratamento da obesidade não mudaram, né? E são a dieta e a atividade física, né? O sedentarismo é muito ruim e a gente tem que combater sempre, em qualquer faixa etária, o sedentarismo, né? Então, as dietas hipocalóricas, se criam várias dietas da moda, etc. Na verdade, o que é importante é que você tenha um gasto maior do que o seu consumo. Com isso, você vai gastar a sua tecido adiposo de reserva e você vai perder peso junto com isso, né? Então, em termos de dieta, o que a gente busca, e aí é importante entender que a obesidade não é o tratamento de um profissional só, né? A obesidade é um tratamento multidisciplinar, na qual envolve o gastrologista, o endoscopista, o cirurgião geral, a nutricionista, o psicólogo, né? Nas cirurgias bariátricas é necessário o acompanhamento de alguém que oriente psicologicamente essa mudança corporal que vai existir, essa mudança do próprio entendimento da pessoa com o próprio corpo. E associada à dieta, o outro pilar básico para tratamento é o exercício físico, a atividade física, evidentemente orientada por um profissional habilitado, adaptado ao exercício físico, à tua condição física. Então, é um paciente idoso, um paciente que tem alguma restrição, você vai adaptar o exercício àquela pessoa, né? Mas são realmente, é como quando você pede peso com qualidade e sem riscos maiores, vamos dizer, com a perda do peso. Uhum. E quando a pessoa não consegue chegar a esse ponto, bom, né? Aí entra o Paulo Mafra. Vamos lá. Então, não conseguiu a perda de peso, então, com a dieta e com a atividade física, a gente parte, então, para o uso das drogas, né? Então, há várias drogas emagrecedoras que agem de diversas formas, acho que aí não cabe especificá-las, enfim, e que aí você vai utilizar na medida, visando essa perda de peso. O que a gente sabe das drogas, e todo mundo sabe disso, quer dizer que elas promovem uma perda de peso, mas não mantém essa perda de peso. Então, a suspensão da droga está associada a um ganho de peso, ao retorno do peso anterior, e várias drogas já foram tiradas do mercado atualmente, então a gente tem tentado criar novas opções para esse atendimento, né? Uma das opções que a gente tem tido é o balão intragástrico para obesidade, que é um balão que a gente coloca no estômago, e visando essa perda de peso, que pode ser utilizado tanto nos pacientes com maior grau de obesidade, como também já está aprovado para pacientes com sobrepeso. Opa, isso é legal. Então, quer dizer, eu vou emagrecer, pelo que eu estou entendendo, sem, assim, grandes efeitos colaterais associados à droga, né? Vamos explorar mais o assunto do balão logo depois do intervalo. Programa Saúde em Foco com Dr. Deviene. Oferecimento Óticas Via Visão, breve em Santa Catarina. Olá, nosso assunto de hoje é o ceratocone.
Essa doença da córnea, que acomete o jovem, leva à perda de visão se não tratada adequadamente. Ele deforma a córnea, que é a tampinha transparente dos olhos. O tratamento do ceratocone se dá através do implante de anel corneano ou do crosslink. Até o próximo encontro. Voltamos então com o nosso programa Saúde em Foco. Hoje nós estamos com o especialista, Dr. Paulo Marcelo Mafra, gastroenterologista e endoscopista, falando sobre um mal que atinge a humanidade, a obesidade. Em alguns programas atrás nós citávamos a questão da obesidade, né, que o Ministério da Saúde divulgou na primeira semana de novembro de 2012. 15,8% da população brasileira está obesa, são cerca de 30 milhões de pessoas. Esse índice estatístico divulgado em 2012 é em relação a 2010. Tá? Em 2006 eram 11,4% da população. E ainda mais, 49% da população está acima do peso. Lembrando, 16% das mulheres estão obesas e 15,7% dos homens estão obesos, trazendo mais risco à saúde, problemas cardiovasculares, diabetes induzido pela obesidade e a hipertensão arterial, que pode matar também. Bem, e nós havíamos deixado a pergunta no ar sobre as alternativas aos medicamentos. Quando nada está funcionando, o que a gente pode fazer? Uhum. Então, uma das alternativas é essa colocação de um balão para a obesidade. Então, esse balão é colocado por via endoscópica ele comporta um volume em torno de 500 a 700 mililitros, vai depender muito do tamanho do estômago do paciente, para você adequar. E você enche esse balão com um líquido, com algum corante, normalmente o azul de metileno a gente utiliza, para que no caso de algum vazamento você possa detectar esse vazamento. A urina vai mudar de cor, vai urinar numa cor esverdeada ou azulada e a gente sabe que está tendo algum vazamento desse balão. Esse balão é colocado após uma avaliação clínica, então você faz uma consulta, você vai avaliar o seu paciente primeiro, vai explicar a ele todo esse procedimento, né? Esse é colocado com uma sedação simples, como se fosse fazer uma endoscopia digestiva alta para diagnóstica, quer dizer, não tem nenhum procedimento anestésico maior. E é então colocado esse balão intragástrico. O balão tem uma garantia em torno de 6 meses para a utilização. Então, o tempo que esse balão pode ficar no estômago é 6 meses. Após a colocação do balão, e essa é a parte, vamos dizer, um pouco incômoda do procedimento, você pode ter algum tipo de incômodo pelo balão, pela presença do balão dentro do estômago. Então é uma coisa que o seu estômago não está acostumado, é um corpo estranho que está ali dentro, e você tem algumas reações à presença do balão. Um pouco de náusea, de vômito, pode ter um pouco de dor abdominal, algumas cólicas, e isso normalmente, num prazo de 3 dias, no máximo 5 dias, se resolve. Poucos pacientes passam desse prazo, né? Então, é o desconforto maior dessa colocação. Passar desses dias, não, o organismo acostuma, se adapta à presença do balão e você fica com esse balão, então, durante 6 meses sem nenhum outro tipo de sintoma maior. Devido à colocação desse balão, ele fica numa parte do estômago ocupando o espaço. Com isso, você tem uma restrição para você se alimentar. Você não vai usar mais o estômago inteiro para comer, você vai usar só a porção do estômago que fica acima do balão. Além disso, ele mexe um pouco com a produção de alguns hormônios, como a grelina, por exemplo, e isso diminui o apetite, diminui e a saciedade é mais precoce. Qual o hormônio? Grelina. Grelina. Durante esse uso, então, você usa associadamente um remédio para diminuir a acidez, a produção de ácido no estômago. São esses prazóis que nós usamos, omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, enfim, tem vários no mercado, que é a única droga que é associada ao tratamento durante os 6 meses de colocação do balão. A estimativa de perda do balão, isso é importante, né? O balão gira em torno de 15% a 20% de perda de peso, né? Você não vai perder 40%, 30% como uma cirurgia. Pode perder? Pode, mas em 80% dos casos a perda gira em torno disso. 12% a 20%, 15% seria a média. O que daria uma perda em torno de 4 pontos a 5 pontos desse IMC que a gente estava conversando, né? Então,
a gente tem usado pensando nesse tipo de caso. Uma outra colocação do balão é no paciente super obeso, aquele que tem o IMC maior que 50. Então, o risco cirúrgico dele é muito alto. Então, é preferível que ele perca um pouco de peso antes de ser submetido à cirurgia bariátrica, por exemplo, que é uma outra abordagem de tratamento, nós vamos chegar lá depois. Então, você usa o balão inicialmente, perde peso, depois é feita a cirurgia com muito menos risco para esse paciente. Uhum. Então, você tem que tratar um efeito colateral, pelo que eu estou entendendo, que é não desconforto, mas vai gerar alguma gastrite, é isso? Para você ter que dar o omeprazol para o paciente, o antiácido? Porque às vezes, como você fica funcionando só com um pedacinho do estômago, né, aquilo pode permitir um refluxo maior pelo tamanho diminuído ali. Então, você, para minimizar esse tipo de reação ao próprio balão, a presença do balão também, você utiliza então um inibidor de bomba de prótons, um remédio desses antiácidos, né, desses prazóis. O que, aliás, vai fazer muito menos mal do que a própria obesidade em si, não é verdade? Exatamente. E em termos de reeducação alimentar, Mafra, o que a pessoa vai ter que fazer depois? Exatamente. Já que ela não pode comer a quantidade que ela estava acostumada antes. Uma coisa que a gente tem que... todos os tratamentos de obesidade esbarram nesse problema, que é como manter o peso depois, né? Acabei de comentar que os remédios também não mantêm o peso depois. O balão também não mantém o peso depois. Vai perder na hora. Você vai perder na hora, enquanto tiver com o balão você vai perder aquele peso, mas uma vez o balão retirado, você voltando ao seu hábito alimentar inadequado, você vai recuperar todo o seu peso. Então, nesse período que você tem o balão colocado, você faz uma readaptação alimentar. Isso é que é o mais importante. Essa readaptação é que vai permitir que você perca mais peso e que mantenha essa perda de peso, né? Então, normalmente a gente tem o auxílio de um nutricionista, um profissional especializado em nutrição, que orienta uma dieta hipocalórica. Inicialmente, pela colocação do balão, você faz uma dieta líquida, posteriormente você evolui para uma dieta pastosa, até que você volta a se alimentar normalmente. Mas aí, já orientado por esse profissional, que vai te adequar à tua alimentação, faz essa dieta, enfim, para que você perca mais peso com qualidade, né, com saúde, e que mantenha depois essa perda de peso. Embora não seja especificamente isso que a gente está falando, a sua especialidade, você podia dar para a gente alguma dica dessa melhor alimentação? Pelo que eu entendo, deve ser menor quantidade, mais fracionada. Exatamente. E por quê? E a gente tem a tendência hoje em dia disso, de orientar essa alimentação. Primeiro, em relação ao tipo de alimento, né? Então, o alimento gorduroso, o alimento rico em sal, a gente já sabe do risco, né, de lipidemia, de aumento de colesterol, etc. Então, do açúcar, a orientação sempre visa evitar o abuso desse tipo de alimento, né? Lembrar da ingestão de fibra, que é muito importante. Então, a gente estimula o uso de verduras, de frutas e legumes, uma hidratação adequada para isso. E em relação ao volume também, quer dizer, a gente orienta pequenas refeições, então você sempre tem um pouco de alimento no estômago, parcelado durante o dia. Então você não fica em jejum muito tempo e tem sempre um pouquinho de alimento para tamponar a acidez, enfim, para melhorar o trabalho do estômago, sem sobrecarregá-lo, vamos dizer assim. Ok. E nós vamos abordar mais a respeito da obesidade, alternativas para tratamento, logo depois do intervalo. Fique ligado. Programa Saúde em Foco com Dr. Deviene. Oferecimento: Óticas Via Visão. Breve em Santa Catarina. Olá, nosso assunto de hoje é o ceratocone. Essa doença da córnea que acomete o jovem leva à perda de visão se não tratada adequadamente. Ele deforma a córnea, que é a tampinha transparente dos olhos. O tratamento do ceratocone se dá através do implante de anel corneano ou do crosslink. Até o próximo encontro. Voltando então com o nosso entrevistado de hoje, Dr. Paulo Marcelo Mafra, gastroenterologista e endoscopista em Joinville. Nós estamos falando sobre obesidade. Quando a dieta não funciona, quais são as alternativas para o tratamento da obesidade? Hoje à tarde, depois do programa, no site saudeinfoco.med.br, a reprise do programa já vai estar disponível. Se você tiver dúvidas, passou alguma coisa desapercebida ou quer revisar, acesse o site ali que você vai rever as informações que você precisa. Caso você queira mandar perguntas para o nosso entrevistado, lembrando, as perguntas não são de domínio público. É um canal de comunicação privado, de você para o médico, para o nosso entrevistado. Você acessa o site e ali você pode mandar tranquilamente a sua pergunta. Paulo, como é que você vai fazer essa colocação do balão?
Então, o paciente então, é admitido no nosso serviço, é feita essa sedação e é feito como se fosse inicialmente uma endoscopia. A imagem vai mostrar, isso aí é o balão, como ele aparece para nós antes da colocação e ele cheio. Essa próxima imagem a gente está acompanhando, já é o balão e qual o posicionamento ideal dentro da câmara gástrica, dentro do estômago. Ele fica colocado no corpo do estômago. Ele ocupa boa parte do estômago. Boa parte do corpo, você pode ver aquela parte só acima do balão é que é a parte utilizada como estômago, entre aspas, que é a parte que o alimento vai ficar. Né? Bom, não dá para comer churrasco. Não dá, para comer churrasco e feijoada fica um pouco mais difícil. E as próximas duas imagens, essa primeira é o balão já colocado, essa é uma imagem de endoscopia ao vivo, né? E essa próxima também é a mesma coisa, o balão já posicionado dentro do estômago, a posição final dele. Então, eu fiquei curioso, quanto tempo você leva para colocar um balão, já que é um procedimento que não tem corte, não tem ponto também, né? Não tem ponto, não tem nada externo. A colocação de um balão gira em torno de 15 a 20 minutos, não mais do que isso, né? E é feito sem a pessoa depois vai para uma sala de recuperação, acorda dessa sedação que a gente faz, esse remédio que dá um pouco de sonolência, faz uma pequena ingestão de líquido só para a gente ver a aceitação e vai para casa orientado com a medicação para náusea e para dor. Em alguns poucos casos, em torno de 15 a 20%, os vômitos são muito intensos, podem ser muito intensos, e às vezes a pessoa pode precisar de uma hidratação venosa e ir para o hospital, mas é a minoria dos casos. Na maior parte dos casos, a gente consegue esse controle tanto da dor como da náusea, com medicação a nível ambulatorial em casa mesmo. Então em resumo, pelo que eu estou entendendo, os efeitos colaterais do balão são mal-estar nos primeiros dias, né? Exatamente, exatamente. Posteriores esses dias não tem nenhuma outra... Nada além disso, Nada né? além disso. E quando você tentou de tudo, inclusive o balão, ou já pulou do balão para a cirurgia, quando é que você tem indicação para a cirurgia? Então, voltando aqui aos índices de massa corpórea, né, todo paciente acima de 40 quilogramas por metro quadrado de IMC já tem indicação cirúrgica. Essa, a grosso modo, né, em geral, se estende também aos pacientes que têm um IMC de 35, mas têm uma comorbidade. Então, um paciente hipertenso, de difícil controle, é um paciente diabético e não tem tanto peso, esse já tem indicação por causa da doença associada. E acima de 30 de IMC, quando tem uma doença muito grave. Então, uma doença incontrolável, ele já tem indicação de procedimento cirúrgico. Há vários procedimentos cirúrgicos já autorizados pelo Ministério da Saúde, né? Talvez o mais comum seja uma gastroplastia com uma derivação intestinal Y de Roux, que a gente chama, mas há outros procedimentos também, como o duodenal switch, como a gastroplastia vertical, a colocação da banda gástrica também é um procedimento que a gente pode utilizar, e isso vai depender muito do paciente, do tipo de doença que você quer tratar, da conversa com o cirurgião, enfim, aí o cirurgião com o paciente, com a equipe de saúde é que define o procedimento a ser realizado em termos cirúrgicos. Por que é tão importante ter uma equipe multidisciplinar nesse caso da cirurgia? Ela pode levar a alguma situação de risco? A cirurgia se baseia em princípios restritivos e desabsortivos. Traduzindo, enquanto o balão basicamente é um procedimento restritivo, né, ele impede que que você use o estômago inteiro, restringe a ingestão de alimento, a cirurgia às vezes conjuga com outras coisas, inclusive com desabsorção de alimento. Então você passa o alimento mais rápido ou por um pedaço de intestino menor para você ter menos absorção desse alimento. Com isso você pode ter perdas alimentares, perdas de vitamina, desnutrição, então você necessita de um acompanhamento muito maior em termos de outros profissionais auxiliando na parte dietética. A mudança do corpo é uma coisa muito importante, alguns casos de depressão pós-cirurgia. Eu ia te perguntar, o humor pode mudar Pode também, mudar né? muito, então é sempre importante, não só no pós-operatório, principalmente no pré-operatório, para preparar essa pessoa para o que vai acontecer do procedimento cirúrgico, as eventuais complicações do procedimento, intercorrências cirúrgicas e no pós-operatório. Então, quer dizer, eu não acordei hoje com vontade de colocar o balão, vou fazer a cirurgia, eu vou fazer. É mais ou menos isso. Tem que ter todo esse entendimento das indicações médicas e de como você vai, onde também você pode fazer. Você é um dependente químico, você tem um quadro depressivo muito intenso, você não é um candidato ideal para fazer uma cirurgia bariátrica, por exemplo.
Então, só lembrando para o nosso telespectador, o IMC, índice de massa corporal, é o peso dividido pelo quadrado da altura. Né? 2 vezes a altura. Bem, Mafra, últimas considerações para o nosso telespectador? A mensagem que eu gostaria de deixar é referente justamente à mudança de hábito. Né? A gente, com essa vida corrida hoje em dia, com pouco tempo, é muito fácil comer uma comida, um fast food, uma comida rapidinha, extremamente gordurosa, estufar e esquecer de fazer a atividade física depois. Né? Então, lembrar que a melhor fórmula e a única que ainda realmente melhora a saúde e dura de longo prazo é a dieta associada aos exercícios físicos. Quer dizer, mais uma vez, em quase todos os programas, nós citamos aqui, nas diversas especialidades, sempre a prevenção. A prevenção antes de você ficar doente. Ficou doente, você vai ter que ir atrás do prejuízo. A prevenção é o melhor remédio para tudo. Paulo Mafra, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Foi altamente enriquecedor aqui no nosso programa. Obrigado, muito obrigado. No nosso Visão em Foco hoje, nós vamos tratar da cirurgia refrativa. Opa, o que é isso? Cirurgia refrativa é aquela cirurgia para tirar óculos, né? Bom, a cirurgia refrativa aqui no Brasil, em larga escala, ela começou a ser realizada há mais de 15 anos já. Aí no vídeo você está vendo uma imagem que é a primeira cirurgia a ser realizada aqui, que era a ceratotomia radial. Esses risquinhos na tampinha transparente, que é a córnea, são incisões feitas com um bisturi de diamante. Eles aplanavam a córnea, ou seja, mudavam o formato da córnea, e a partir de então a pessoa tinha o grau de miopia ou às vezes até astigmatismo também corrigido. Ora, isso já foi abandonado, gente, há muito tempo. Hoje nós fazemos outros tipos de cirurgia refrativa. A mais comum e mais popular, também conhecida como cirurgia de miopia, mas que não é só para miopia, é a cirurgia refrativa com laser. A cirurgia refrativa com laser, ela é muito rápida, ela é segura, ela é eficiente, ela é reprodutível. Muito rápida, que eu quero dizer, rápida mesmo. Cada um dos olhos você opera com o laser em torno de 10 a 15 segundos na média. Entre preparo, entre finalização da cirurgia, limpeza do olho, você gasta aí uns 5 minutos só para cada olho. E é altamente indolor. Em 6 horas a 12 horas aproximadamente, você já sente o resultado. Bem, tem outros tipos de cirurgia refrativa também. Eu posso citar como exemplo a facorefrativa. Cirurgia facorefrativa é uma das técnicas utilizadas para você corrigir a visão daquela pessoa que tem defeito, deficiência para ver de longe e para ver de perto também. Opa, existe isso? Existe sim. Aquela cirurgia que elimina o grau dos óculos para a distância e para perto também, chamada de cirurgia facorefrativa, onde você vai fazer um implante de uma lente dentro dos olhos. Bem, fique ligado, não deixe os problemas de visão atazanarem sua vida. E no Saúde em Foco hoje nós tratamos de obesidade, as soluções que você tem quando as dietas já não mais funcionam. Gostou do programa? Acesse o site para rever essa entrevista e as demais entrevistas, saudeemfoco.med.br. Caso você queira mandar perguntas para o nosso entrevistado, fique à vontade. Como eu sempre digo, é um canal privado de comunicação, a pergunta não tem domínio público. Gente, valeu o programa de hoje, o negócio é prevenir, não correr atrás do prejuízo depois que as doenças se instalaram. Então, tenha horário de sono regular, tenha uma vida boa, uma vida calma. Aquelas pessoas que tumultuam a nossa vida, procure ficar longe delas. Viva bem, viva feliz, viva sem estresse, sem ansiedade. Até o próximo Saúde em Foco, eu te aguardo aqui no SBT semana que vem. Um grande abraço. Olá, nosso assunto de hoje é o ceratocone. Essa doença da córnea que acomete o jovem leva à perda de visão se não tratada adequadamente. Ele deforma a córnea, que é a tampinha transparente dos olhos. O tratamento do ceratocone se dá através do implante de anel corneano ou do crosslink. Até o próximo encontro.